Olá, meu nome é Nathan Nobre Chaves e estarei falando um pouco sobre o trabalho final na disciplina de banco de dados. A equipe deste trabalho sou eu e o Juan Felipe de Almeida Silva. Nós preparamos uma aplicação que era um sistema de gerenciamento de biblioteca. Então, basicamente, esse trabalho tem duas partes. Uma parte composta por um documento que vai explicar um pouco sobre a aplicação, que é este documento, e uma segunda parte que vai envolver mais códigos de banco de dados junto com a aplicação propriamente dita. Então, a primeiro momento, nós temos aqui o objetivo, e o objetivo nesse trabalho era desenvolver uma aplicação que fizesse o controle e gerenciamento de um sistema de uma biblioteca escolar, né? E aí envolveria funções de cadastro, edição, visualização e remoção de alunos, bibliotecários e livros, como também uma entidade chamada empréstimo, que ela iria ali relacionar as entidades de livros com a entidade de alunos, né? Alguns dos requisitos funcionais da nossa aplicação são: o sistema deve permitir o cadastro de alunos, de bibliotecários, fazer o login de alunos e bibliotecários cadastrados, deve permitir que bibliotecários possam cadastrar, editar, buscar e excluir livros. O sistema ele também deve permitir ao aluno solicitar o empréstimo de um livro disponível. E dentre muitos outros requisitos funcionais que vocês podem pausar o vídeo e lê-los. Após a descrição de todos os requisitos funcionais, nós temos aqui o diagrama ER, ou entidade de relacionamento da nossa aplicação. Nós temos uma entidade pessoa, e essa entidade pessoa ela tem especializações aqui como bibliotecário e aluno. Elas herdam esses atributos de pessoa e acrescentam alguns outros atributos da entidade propriamente dita. Como o bibliotecário tem um RG e um e-mail, e o aluno tem um curso e uma matrícula, além de todos esses outros atributos. Nós também podemos perceber que todas as entidades elas possuem um ID, né, um atributo de identificação único, que ele irá mostrar, ele irá ali ser um atributo que irá diferenciar cada uma das tuplas que estarão populando cada uma dessas entidades, né? Nós temos aqui 4 entidades: bibliotecário, aluno, livro e empréstimo, e os seus respectivos relacionamentos, né? Nós temos uma entidade fraca aqui, chamada empréstimo. Nós temos aqui um atributo composto, né, que é a imagem do livro. Ela é composta por um nome da imagem, pelo caminho desta imagem. E aí nós podemos ver aqui nesse diagrama algumas das representações dos requisitos que foram falados anteriormente, né, como o aluno poder realizar o empréstimo de um livro, né? Também podemos ver bibliotecário cadastra livro, bibliotecário pode cadastrar aluno, aluno pode renovar um empréstimo de um livro, né? Então nós temos aqui várias desses requisitos que podem ser vistos aqui no diagrama ER. Em seguida, se vocês quiserem dar uma conferida mais minuciosa, basta pausarem o vídeo nesse momento e dar uma olhada melhor no diagrama. E então traduzimos o diagrama para um modelo relacional aqui, onde ia ter cada atributo e o seu respectivo tipo, né? Também podemos ver aqui a descrição de chaves primárias, como ID em cada uma das tabelas, e chaves estrangeiras, como o ID aluno na tabela de empréstimo e o ID livre na tabela de empréstimo também. Então nós podemos ver aqui a cada tabela sendo descrita de uma forma em um modelo relacional cada um de seus atributos, né, tendo identificado quem é a chave primária e também quem é chave estrangeira, né? Então, para vocês visualizarem melhor, vocês podem pausar o vídeo nesse momento para entender e observar melhores detalhes, né? Uma coisa interessante também de notarmos é a cardinalidade. Todas as entidades elas têm suas cardinalidades descritas,
E assim podemos ver que, por exemplo, um aluno se relaciona para vários empréstimos, né? Nós temos também que uma bibliotecária se relaciona para vários livros, né? Pode cadastrar vários livros, como também pode realizar vários empréstimos. Falando aqui a respeito do script que foi feito, né? Nós temos a primeira parte da atividade do script, que é a criação das tabelas. Então aqui nós podemos ver, de acordo com nosso diagrama, aqui nós temos 4 tabelas: aluno, empréstimo, livro e bibliotecário. E elas aqui são criadas de acordo com essas especificações de tipos. Então nós temos aqui um aluno que possui um ID, ele é uma chave primária e ele é incrementado automaticamente. Nome, CPF, telefone, data de nascimento. E temos também uma quantidade de livros alugados, que é um inteiro que vai ficar como default o valor 0, sempre que uma tupla é inserida na tabela. Bibliotecário da mesma forma tem um ID, todos eles têm esse ID como chave primária, todas as entidades, né? A entidade bibliotecário, livro, são entidades comuns. Nós podemos ver aqui a entidade composta de imagem, que é o nome da imagem, caminho da imagem. E podemos ver aqui também na tabela de empréstimos as chaves estrangeiras, referenciando as tabelas de aluno e livro, né, pelo ID. Em seguida, nós tínhamos que popular todas essas tabelas com 10 tuplas em cada uma dessas tabelas, né? Então aqui na tabela aluno nós podemos ver aqui 10 tuplas sendo inseridas. Em seguida, fazendo essa mesma inserção para a tabela bibliotecário, vocês podem pausar o vídeo e checar mais minuciosamente. Mesma coisa é feita para a tabela livro. E por último, a tabela empréstimo. Todas elas sendo geradas aqui 10 tuplas e inseridas na tabela, né? Então dessa forma nós populamos a nossa tabela. Dando continuidade, nós em seguida tínhamos a tarefa de fazer duas visões. Uma delas uma visão virtual, enquanto a outra uma visão materializada. E aí nós analisamos nossa aplicação, quais visões, com quais atributos iríamos estar necessitando em alguns momentos, né? Nós vimos que tinha um momento na nossa aplicação que nós desejávamos ver as informações do empréstimo. Informações tais quais nome do aluno, a matrícula desse aluno, título do livro que foi emprestado, alugado, não é? O ISBN, o ID do empréstimo, a data em que aquele empréstimo foi realizado, a data de devolução que o livro deve ter, um booleano para indicar se esse livro ele foi renovado ou não, e um booleano para indicar se esse livro já foi devolvido. Então essas são as informações do empréstimo que nós vimos necessárias aqui. E aí foi necessário fazer 2 joins, né, envolvendo todas as 3 tabelas: empréstimo, aluno e livros. E assim nós buscamos aqui cada um dos atributos de cada uma das tabelas que nós precisávamos. Para fazer a view materializada, né, chamada histórico empréstimos, nós precisávamos aqui de alguns atributos, como o ID do aluno, o nome do aluno, o título do livro, o ID do empréstimo, a data deste empréstimo, a data da devolução, o booleano se o livro foi renovado e o booleano se foi encerrado. Da mesma forma, fizemos 2 joins para buscar essas informações de cada uma das respectivas tabelas. E aqui buscamos cada um desses atributos. Essas duas views elas foram feitas com base em necessidades da aplicação. Então nós vimos que seria interessante termos no momento de visualizar o histórico dos empréstimos essas informações, e no momento de ver informações sobre algum empréstimo, essas informações. Quando, posteriormente, em um segundo momento, mais na frente, nós formos explicar a respeito da aplicação, nós vamos demonstrar onde especificamente na aplicação cada uma dessas views elas foram utilizadas, né?
Em seguida, nós tínhamos a missão de preparar algumas consultas para serem feitas as nossas tabelas, né? Então nós pensamos aqui em algumas consultas mais interessantes, outras mais simples. Dentre elas podemos listar aqui a primeira, listar nome do aluno e os livros devolvidos, né? Então o que nós fizemos foi fazer um join entre as tabelas empréstimo, aluno e livro. E aí, através desse join, nós filtramos com a cláusula where aqueles livros que já tinham sido marcados como devolvidos, né? Que era esse atributo empréstimo terminado, igual a true. E nós devolvíamos aqui o nome do aluno e o livro devolvido. Em seguida, nós tínhamos que listar por aluno a quantidade de livros alugados e a quantidade de livros devolvidos. Então, o que nós fizemos foi colocar aqui no select, primeiramente, o nome do aluno, seguido da soma dos casos em que o empréstimo terminado fosse falso. Cada vez que o empréstimo terminado fosse falso, ou seja, o livro não tivesse sido devolvido ainda, ele ainda estivesse alugado, nós iríamos contar 1 para livros alugados, certo? Nós iríamos somar 1. E aí essa soma iria aqui representar a quantidade de livros alugados por esse aluno. De forma análoga, nós fizemos aqui para livros devolvidos uma soma, agora analisando se esse livro já foi devolvido, e se ele já foi devolvido, ele será contado, né? E aí contado como um livro devolvido. E assim nós teremos o resultado aqui de quantos livros alugados e quantos livros devolvidos por aluno. Para fazer isso, nós fizemos um join entre a tabela empréstimo e a tabela aluno, agrupando, claro, pelo nome e pelo ID do aluno, né? Basicamente pelo ID do aluno. E nós precisamos colocar o nome aqui para podermos exibir na nossa consulta. Em seguida, a quantidade de empréstimos por aluno, né? Utilizando aqui a cláusula group by, nós pegamos o ID de cada aluno e então mostramos o nome deste aluno seguido da quantidade de IDs que nós podemos encontrar, né? Isso aqui foi bom ser feito para podermos também contar aqueles que não tinham nenhum empréstimo, né? Contar como 0. Então, nós fizemos um left join aqui de aluno e empréstimo. Exibir a quantidade de bibliotecários. Isso daqui foi uma consulta mais simples. Nós simplesmente contamos da tabela bibliotecário todos, né? Então, nós exibimos a quantidade de bibliotecários que existiam na aplicação. Quantidade de alunos por curso. Então, nós fizemos aqui da tabela de aluno, agrupamos por curso. Então, era listado aqui os cursos e dizendo quantos alunos tinha para cada curso. E, por último, a última consulta era para listar os alunos que não possuíam empréstimos. Então, nós fizemos aqui uma consulta aninhada, usando o not in, né? E o que nós queríamos era analisar se nós iríamos encontrar o ID do aluno aqui nessa consulta mais interna, né? O que é que ela estava procurando? Ela olhava na tabela empréstimo se existia retornando todos os IDs dos alunos na tabela empréstimo. Ou seja, o que ela estava nos retornando era todo mundo que já possuía um empréstimo, né? Todo mundo que já possui um empréstimo, que em algum momento, né, já realizou algum empréstimo. E como nós queríamos os alunos que não possuem empréstimos, nós utilizamos a cláusula not in, que não estivessem dentro dessa consulta interna, ou seja, que não tivessem feito empréstimos, e exibimos o nome deste aluno. Para o item A da questão 5, nós criamos um procedimento armazenado que fosse interessante para a nossa aplicação, que nós pudéssemos realmente utilizá-la.
Então, analisando nossa aplicação, nós vimos que seria muito interessante um procedimento, uma função, que ela checasse o login. Então, nós criamos esse procedimento aqui, que é chamado check login, e ele recebe um usuário, recebe uma senha, e que tipo de conta é essa? Se é um aluno ou se é um bibliotecário. Então, recebendo esses 3 parâmetros, o que nós vamos fazer? Nós estabelecemos aqui um tipo de retorno record e criamos também uma variável chamada hatch, que é do tipo record, que é a variável que será retornada. Essa variável é carregada primeiramente com null e nós checamos o tipo da conta. Nós analisamos se essa conta é uma conta do tipo aluno ou é uma conta do tipo bibliotecário, né? Para ambos os casos, nós fazemos uma consulta nas suas respectivas tabelas, né? Então, aqui no aluno, nós olhamos para a tabela aluno e nós pegamos o ID desse aluno e o nome desse aluno e colocamos dentro da nossa variável do tipo record, certo? E aí nós fazemos aqui o nosso filtro, né, de usuário, checando se usuário e senha batem com o de algum aluno. De forma análoga, a bibliotecário, nós analisamos a tabela bibliotecário também fazendo a checagem pelo usuário e pela senha, e se encontrarmos um bibliotecário a partir do usuário e senha, nós iremos carregá-lo na nossa variável head. E aí, nós mostramos aqui uma mensagem com os campos que nós carregamos aqui na variável record, ID e nome, e retornamos a nossa variável para aplicação. Então, um exemplo de chamada desse procedimento seria fazendo um select de check login, passando Juan Felipe como usuário, aluno 123 como senha e bibliotecário como sendo o tipo da conta. No item B da questão 5, o objetivo era criar triggers que eles pudessem manter a visão materializada que nós criamos. Como foi falado aqui anteriormente, a visão materializada é aquela que vê o histórico dos empréstimos, né? E nos mostra ID de aluno, nome do aluno, título do livro, ID do empréstimo, data de devolução, se o livro foi renovado ou foi encerrado. Então essa é a nossa view materializada e é a que nós nos focamos em mantê-la atualizada aqui através desses triggers. Então, seguindo o que nos é ensinado na documentação do Postgres, o que é que eles recomendam? Uma view materializada, ela não é como uma tabela, ela não pode ser atualizada, utilizada as cláusulas de update, insert, como uma tabela é utilizada, né? Então, o que é que a documentação nos orienta? Ela nos orienta a fazer um refresh nessa view materializada, porque quando uma visão, seja ela materializada ou não, ela é criada, a consulta que a gerou, ela é também armazenada. Então, quando você dá um refresh naquela view materializada, você faz novamente aquela consulta e ele atualiza todos os dados necessários da consulta que você precisa para criar essa view materializada, né? Então, quando você dá o refresh, ele só chama novamente a consulta que você utilizou para criá-la e aí atualiza com os novos dados, dependendo da necessidade. E a estrutura fica mais ou menos essa, né? O refresh fica exatamente essa, na verdade. O refresh seguido de materialize view, que você está informando que é a view materializada, seguido do nome da sua visão que você criou. E aí, no nosso caso aqui, como é um trigger, nós retornamos null após feito isso. Então, esse procedimento chamado update histórico empréstimo, né, que é histórico empréstimo é o nome da nossa visão. E aí esse é um procedimento único criado para 3 triggers, né? Então, quais são os casos que são necessários uma atualização para manter a view? Os casos são: se na tabela de empréstimo aqui, como podemos ver, tiver tido um update ou um insert, né? Então, se tiver tido insert, quer dizer que houve um novo empréstimo. E como nossa view ela demonstra o histórico
dos empréstimos. Então, é necessário fazer chamar o nosso procedimento para fazer um refresh e demonstrar esse novo empréstimo que foi criado. Da mesma forma, um update. Se nós fizermos uma mudança no empréstimo, como na data de devolução ou na data no booleano de renovação, ou se aquele empréstimo ele for dado como terminado, a pessoa entregou, ela também vai aqui atualizar a nossa view materializada. Da mesma forma, se nós olharmos aqui para a tabela aluno, se houver um update em aluno, da forma que seja entre os atributos que nós utilizamos, como nome, por exemplo, ele vai precisar também atualizar a nossa view de empréstimo, né? Atualizar o nome daquele aluno. E aí também vai fazer o refresh nesse caso. E aí, após também um update em livro. Então, se mudar a ISBN do livro, o título do livro, por algum motivo, da mesma forma, vamos chamar esse empréstimo, esse refresh, para a nossa view materializada. Então, nesses 4 casos, né, esses 3 triggers que refletem esses 4 casos de motivos para dar um refresh na nossa view, eles foram criados aqui para manter nossa visão sempre atualizada. O último aspecto importante também de falar aqui, que foi necessário para a nossa aplicação, nós criamos uma função e um trigger que ele fizesse uma atualização importante para a nossa aplicação, né? Essa atualização ela era da quantidade de livros disponíveis, né? Se nós olharmos aqui para a tabela aluno, nós podemos ver que em aluno existe um atributo chamado quantidade de livros alugados. E aí vai ser um inteiro que vai dizer quantos livros alugados, como o nome propriamente diz, esse aluno possui. E aí, na tabela de livro, vocês podem ver que tem um atributo chamado quantidade, porque nós podemos ter um tipo de livro, por exemplo, livro do Boylestad de Eletrônica Fundamental. Nós podemos ver que esse livro, por exemplo, pode ter 5 cópias, por exemplo. E aí essa quantidade, ela está aqui, e esse atributo quantidade disponível, ele precisa ser atualizado sempre que alguém fizer um empréstimo desse livro. Então, se tem 5 cópias, se alguém pedir emprestado, esse atributo ele tem que ser atualizado para 4. Né? Então, nós vemos a necessidade de ter um trigger que possa atualizar tanto essa tabela de aluno, quando for necessário, como a quantidade de livros disponíveis daquele livro em específico. Então, 2 tabelas aqui que precisam ser atualizadas. E aqui nós fizemos esse procedimento que atualiza essa quantidade de livros, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar esse procedimento sempre após um insert, ou um update, ou um delete na tabela empréstimo, né? Então, se houver em empréstimo insert, update ou delete, nós chamamos o procedimento. E o que nosso procedimento vai fazer? Né? Repassando aqui por ele. Ele vai retornar um trigger. Ele declara aqui 2 variáveis, quantidade de livros disponíveis e quantidade de livros alugados, e ambas são inteiros, que vão representar os 2 atributos que precisam ser atualizados, quantidade de livros alugados e quantidade de livros disponíveis nas 2 tabelas. E aí o que é que foi feito? De uma forma geral, nós sempre aqui carregamos essas 2 variáveis, quantidade de livros disponíveis e quantidade de livros alugados. Então, sempre no começo do procedimento, nós vamos aqui fazer uma pesquisa em cada uma das suas respectivas tabelas. Então, nós olhamos aqui para livro e olhamos a partir do ID desse livro, né? Se tiver sido uma deleção, se tiver sido uma insert ou um update, nós pegamos a quantidade de livros disponíveis naquele momento. E aí o que é que nós fazemos? Nós analisamos qual tipo de operação trigou o nosso procedimento. Se foi um insert, se foi um update ou se foi um delete. No caso de ter um insert, o que é que está acontecendo? Está tendo uma inserção na tabela de empréstimo. Então, se tem uma inserção na tabela de empréstimo, o que é que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que um livro foi emprestado, foi alugado. Então, nós precisamos subtrair a quantidade de livros disponíveis. E é isso que nós fazemos aqui. Nós pegamos a quantidade de livros disponíveis
e subtraímos uma unidade. E aí, fazemos o oposto, de forma análoga, para a tabela de alunos. Nós fazemos um update em aluno, incrementando quantos livros alugados aquele aluno possui. E aí, novamente, fazendo o filtro pelo ID desse aluno. E assim fecha a atualização no caso de um insert. As demais especificações de quando chega em zero ou quando chega no limite de livros, elas são tratadas na própria aplicação. Por isso que não foram tratadas aqui nesse momento. Para o update, o que é que nós fazemos? Bom, se houve um update na tabela empréstimo, a primeira coisa que nós devemos fazer é checarmos se esse update foi no atributo de empréstimo terminado, que é o atributo que indica se aquele livro foi devolvido. É o atributo que nós precisamos nos preocupar, né? Nenhum dos outros nos preocupa nesse momento dessa atualização. Somente esse porque estamos atualizando a quantidade de livros. Então o que nós fazemos? Se o livro foi devolvido, nós precisamos fazer um update em livro, setando o atributo quantidade disponível, incrementando uma unidade. Então o livro foi devolvido, vamos lá incrementar uma unidade na tabela de livros. Na tabela de aluno, nós vamos decrementar, ou seja, aquele aluno não possui mais aquela quantidade de livros, porque ele devolveu. Então, se ele devolveu, vamos decrementar uma unidade. E aí, sempre fazendo o filtro pelo ID do livro e pelo ID do aluno. Então, esse é o único caso no update que nós precisamos nos preocupar. É o caso de o antigo empréstimo terminado ser diferente do novo, ou seja, houve uma atualização no atributo empréstimo terminado. Por último, olhando para a operação de delete, o que nós temos que fazer aqui, primeiramente, nós alimentamos as nossas variáveis com base na variável old, né? Então nós buscamos aqui a quantidade de livros disponíveis e quantidade de livros alugados. Em seguida, nós temos que ter somente uma preocupação no delete. É o caso daquele empréstimo que está sendo deletado, ele não tivesse sido devolvido, né? Então aquele livro que foi emprestado não foi devolvido, mas aquela tupla ela foi deletada. Por que é que nós não precisamos nos preocupar caso eles tenham sido devolvidos? Porque no caso desse empréstimo que está sendo deletado ele tivesse sido devolvido, a quantidade de livros disponíveis e alugados eles já vão ter sido atualizados. Então não há necessidade de refazer esse passo. Mas caso a gente esteja deletando uma tupla em que o livro não tenha sido devolvido, então nós precisamos fazer essas ações aqui, que são pegar pelo ID do livro, com base na variável old, a quantidade disponível e incrementá-la em 1. Né? Ou seja, o que estamos dizendo é que aquela quantidade de livros ela foi aumentada, já que esse empréstimo foi colocado por engano, digamos. E, da mesma forma, na tabela de aluno, nós aqui decrementamos a quantidade de livros alugados por aquele aluno. Então, digamos que esse empréstimo tenha sido colocado por engano, por isso que foi deletado. E aí nós precisamos atualizar a quantidade de livros disponíveis e a quantidade de livros alugados por este aluno. Sempre pegando aqui pelos IDs. E aí nós fechamos aqui as condições e retornamos nulo, porque tudo que tínhamos que fazer, nós já tratamos em cada um destes casos, fazendo update nas tabelas. E assim finaliza esse procedimento, que é um procedimento muito importante para a nossa aplicação. Um procedimento que poderia até dizer que é o core da nossa aplicação em termos de aluguel e empréstimo de livros, né, e devolução de livros. Vai fazer um controle muito importante. Nesse momento, gostaria aqui de demonstrar como está ficando aqui nosso banco de dados. Aqui nesse banco final, no esquema público, nós criamos as tabelas que precisávamos, aluno, bibliotecário, empréstimo e livro. Criamos a nossa view virtualizada, info empréstimo, como também criamos a nossa view materializada, histórico empréstimo. Então nós podemos ver aqui que todas elas foram criadas. Podemos ver aqui também os códigos que geraram o script que nós falamos anteriormente, todas as inserções para popular as tabelas, né? E aí nós podemos ver aqui, uma a uma, os atributos que foram colocados aqui em cada uma dessas tabelas, né? Podemos ver que temos 10
alunos aqui, bibliotecários da mesma forma. Possuímos 10 bibliotecários, seus e-mails, senhas, usuários. Empréstimos, temos 10 empréstimos, então cada aluno fez empréstimo de um livro e temos 10 livros também cadastrados aqui nas nossas tuplas. Quantidade disponível, quantidade de livros que existem na escola. Então nós podemos ver que estamos aqui com as devidas tabelas criadas e as devidas e populadas, né, devidamente populadas. As views, elas também foram criadas aqui. Nós podemos ver que elas também já refletem a sua própria pesquisa, né, já refletem a sua própria consulta. Nós podemos ver que essa é a histórico empréstimos, a view materializada. E temos aqui também a view virtualizada, que também fornece a nós algumas informações. Podemos aqui também demonstrar as consultas que foram feitas na questão 4, item D, né? Listar o nome do aluno e os livros devolvidos. Então, listar aqui cada aluno que devolveu algum livro, né? No caso foram só esses 2 alunos que devolveram esses títulos. Nesse segundo caso aqui, nós vamos ter aqui de retorno a quantidade de livros alugados e a quantidade de livros devolvidos por aluno, né? Então nós temos aqui 0 livros devolvidos para o primeiro aluno, aqui temos 1 livro devolvido para este aluno aqui, e temos aqui a quantidade para cada um deles, né? Temos também a quantidade de empréstimos por aluno. Então, cada aluno tem exatamente 1 empréstimo. Quantidade de bibliotecários existentes. Existem 10, como nós mostramos aqui na tabela. Quantidade de alunos por curso. Então, nós podemos ver que existe curso de Física, curso de Letras, Enfermagem, Matemática, Medicina, Geografia e Engenharia. E aí, todos eles possuem 1, com exceção do curso de Engenharia, que possui 4 pessoas, né? Então, os 6 primeiros cursos possuem 1 cada um, totalizando 6 pessoas. E o último curso de Engenharia possui 4, totalizando 10 pessoas em todos os cursos. 10 alunos. E a última consulta, listar os alunos que não possuem empréstimos, né? Então, no nosso caso aqui da pesquisa, nenhum aluno não possui empréstimo, né? Todos eles já fizeram algum empréstimo, como podemos ver aqui na consulta de quantidade de empréstimos por aluno. Cada um dos 10 possui exatamente um empréstimo. E aí, nós podemos ver também todas as funções, elas foram criadas. A function aqui mostra exatamente a check login, do jeito que nós criamos, do jeito que nós falamos sobre ela, né? Recebendo o usuário, senha e tipo da conta. Nós também temos aqui o nosso trigger update histórico empréstimo, né? Que esse trigger aqui, ele está na tabela de empréstimos, né? Então nós podemos ver ele bem aqui, trigger update histórico empréstimo, né? Nós também podemos ver esse trigger, os outros triggers nas outras tabelas, né? De aluno, por exemplo, e na tabela de livro também, né? Então podemos ver que os triggers estão devidamente criados para fazer a atualização da view materializada. Então sempre que houver atualização nessas tabelas, a nossa view materializada, ela também será atualizada. E aí, por último, nós falamos a respeito da atualização que nossa aplicação precisava, que era a quantidade de livros disponíveis, né? Então, atualizando aquelas duas variáveis de quantidade de livros disponíveis e quantidade de livros alugados, né? E esse trigger aqui, ele vai estar na tabela de empréstimo, como nós podemos perceber. Aqui, trigger atualiza a quantidade de livros, exatamente esse. E aí ele vai fazer todas aquelas operações de atualização nas tabelas livro e aluno, de acordo com a operação que foi trigada, né? Se foi insert, update
ou delete. Com isso, nós concluímos essa primeira amostra do nosso trabalho, a amostra da explicação dos scripts, dos procedimentos, dos triggers que foram criados, das consultas, e a demonstração aqui em como ficou no nosso banco de dados utilizando o pgadmin. Olá, agora iremos apresentar a nossa aplicação que foi desenvolvida e foi um sistema de gerenciamento de biblioteca. E temos a tela inicial, onde o usuário poderá fazer login com seu usuário, sua senha e o tipo da conta, como sendo aluno ou bibliotecário. Inicialmente vou fazer login com uma conta do tipo bibliotecário. Ao realizar o login aqui ele vai para a tela de Home, onde ele poderá executar uma das ações do menu lateral esquerdo aqui. A primeira ação é cadastrar aluno. Para isso algumas informações são pedidas: nome, CPF, telefone, data de nascimento, matrícula, curso, usuário e senha. Eu irei cadastrar aqui um novo aluno. Aplicar aqui em salvar, o aluno vai ser cadastrado no banco. E para podermos ver o aluno que foi cadastrado, podemos clicar aqui em pesquisar aluno. Podemos ver aqui o aluno que foi cadastrado, que foi o aluno Juan Felipe com essa matrícula 12345, 12345. Segunda opção aqui temos para cadastrar livro. Então para isso temos que digitar o título do livro, o autor do livro, o ISBN, quantidade de livros que tem na biblioteca, desse tipo, uma descrição para o livro, e aqui temos que selecionar a imagem da capa do livro. Ao preencher todas essas informações, podemos clicar aqui em salvar e o livro será cadastrado no banco. Para verificarmos o livro, podemos vir aqui em pesquisar livro, e aqui temos o livro 1 que acabou de ser cadastrado. Agora, na terceira opção do menu do bibliotecário, ele pode cadastrar um novo bibliotecário, as informações de nome, CPF, RG, e-mail, usuário, senha, telefone e data de nascimento. Aqui iremos cadastrar um novo bibliotecário. As informações todas preenchidas, basta clicar em salvar e o novo bibliotecário será cadastrado no banco. Para verificar, podemos vir aqui na opção de pesquisar bibliotecário. Podemos observar aqui o bibliotecário que acabou de ser cadastrado. Quarta opção aqui, menu, o bibliotecário pode pesquisar um aluno. Então aqui é listado todos os alunos que estão cadastrados no banco. As informações que são exibidas aqui na tabela são nome, matrícula, curso, CPF e o número de livros alugados. Também é possível filtrar a busca por nome, matrícula e curso. Iremos realizar aqui a filtragem para buscar apenas os alunos com tem Juan no nome. Então tenho dois resultados aqui. Também posso filtrar por matrícula. Então colocando 9, ele listar apenas o aluno que tem a matrícula contém um 9, caso 0009.
Também posso realizar aqui a filtragem por curso, clicando, selecionando aqui engenharia. Posso pesquisar e ver os alunos que estão no curso de engenharia. E também temos algumas opções que podem ser aplicadas aos alunos. Verificar as informações, editar as informações, excluir um aluno e alugar o livro. Para aplicar cada uma dessas ações, primeiramente deve selecionar algum aluno da tabela. Então, para isso você deve clicar no aluno. Em seguida, podemos clicar aqui nessa primeira opção de informações e verificar as informações do aluno. Então, temos as mesmas informações que estão no cadastro, mais quantidade de livros alugados por esse aluno atualmente. Podemos aqui clicar em voltar e ir aqui na segunda opção, que seria editar um aluno. Se eu não selecionar nenhum aluno aqui da tabela ao clicar em editar, ele irá mostrar esse alerta: nenhum aluno foi selecionado. Agora irei selecionar aqui um aluno, clicar em editar, e aqui eu tenho a tela parecida com a das informações, só que agora eu posso editar. Eu posso diminuir aqui o nome desse aluno, posso trocar o curso dele, alterar qualquer uma das outras informações, menos a quantidade de livros que ele tem alugado. Clicando aqui em salvar, o aluno será atualizado no banco. Agora podemos ver aqui, o aluno está agora no curso de engenharia. Também podemos excluir, selecionando novamente algum aluno da tabela, clicando em excluir, ele irá fazer a pergunta se deseja realmente excluir o aluno Rosane Louroxano. Posso clicar em sim ou não. Clicando em não, o aluno não será excluído. Clicando em sim, o aluno será excluído aqui do banco e também não será mais exibido aqui na tabela. Por fim, a última opção, posso realizar o aluguel de um livro. Então seleciono novamente um aluno, clico em alugar livro. Então, ele já irá preencher aqui as informações de matrícula e nome desse aluno. Vou digitar aqui o ISBN de um livro. Clico em selecionar. E aqui as informações do livro vão ser preenchidas, como título e a quantidade que está disponível. Aqui são exibidas também as informações da data que o empréstimo está sendo realizado. Por padrão é a data de hoje. E a data de devolução, que é 15 dias à frente da data de hoje. Clicando em salvar, o empréstimo será realizado. Para verificar, podemos vir aqui na tela de pesquisar empréstimos e ver que temos um empréstimo para aquele aluno Juan Felipe do livro 1. Quando um empréstimo é realizado, algumas informações são alteradas nas tabelas de aluno e livro. Na tabela de aluno, por exemplo, a quantidade de livros alugados daquele aluno Juan Felipe agora vai ser 1. Isso foi implementado através de uma trigger no banco de dados para atualizar esse valor toda vez que um empréstimo é realizado ou quando o empréstimo é finalizado. E também aqui a quantidade daquele livro. Temos 10 livros, só que a quantidade disponível agora é apenas 8. A quantidade disponível por padrão é sempre a quantidade total menos 1, porque temos um livro que deve ficar sempre na biblioteca. Então, o livro 1 havia 10 quantidades, sendo que 9 estavam disponíveis, e agora, quando o empréstimo foi realizado, agora só temos 8 quantidades disponíveis para serem alugados. Então, aqui na tela de pesquisar livro, podemos observar também as informações dos livros, todos os livros que estão cadastrados no banco. Então, temos título, autor, ISBN, quantidade e a quantidade disponível. Novamente aqui, parecido com a tela de pesquisar aluno, podemos filtrar por título, por autor e por ISBN. Eu irei aqui filtrar primeiramente por título. Livro 1. Vai mostrar apenas o livro 1. Posso filtrar também por autor. Autor 1.
Caso digitei errado, então não irá mostrar nenhum resultado. E esse alerta será exibido aqui na tela, que nenhum resultado foi encontrado. Clicando aqui e selecionando agora autor 1, posso clicar em pesquisar. E irá mostrar aqui os livros que possuem esse autor. Por fim, também posso filtrar por ISBN. Posso digitar aqui uma parte do ISBN, por exemplo, 0109. Clicando em pesquisar, irá mostrar o ISBN que tem essa parte da busca dentro dele. No caso, esse livro aqui. Assim como a tela de pesquisar aluno, temos algumas ações aqui na parte de baixo. Então, informações, cada informações, editar, excluir e alugar o livro. Então, clicando em informações, irá exibir um alerta, assim como na tela de pesquisar aluno, que deve selecionar um livro. Então, seleciona um livro da tabela, clicando aqui sobre ele, clica em informações, e é exibida aqui uma tela com as informações do livro. O título, o autor, o ISBN, a quantidade disponível para ser alugado, descrição e a imagem. Posso também editar, então eu posso trocar alguma informação aqui, chamar de livro 1, 2, autor 2, descrição do livro 2. Posso também aqui aumentar a quantidade, e quando eu aumentar essa quantidade para 15, a quantidade disponível também irá aumentar. No caso aqui, como eu tinha 10 exemplares desse livro e 8 disponíveis, se eu aumentar para 15, a quantidade disponível agora irá aumentar para 13, já que estou incrementando 5 livros desse tipo. Então clico em salvar, o livro vai ser atualizado no banco. Podemos ver aqui o livro com as novas informações. Livro 2, autor 2, 15 unidades e 13 disponíveis. Posso também excluir o livro. Vou clicar no livro qualquer aqui, clicar em excluir. Vai perguntar se eu desejo realmente excluir o livro. Clicando em sim, o livro será excluído. E também posso realizar o aluguel do livro. Então, clico sobre um livro. Clico em alugar e irá para a tela de solicitar um empréstimo, já com as informações do livro preenchidas. Então, posso preencher aqui as informações do aluno com a matrícula, clico em selecionar, irá exibir as informações do aluno, faz o nome. Temos aqui exatamente as mesmas informações da solicitação de empréstimo pela pesquisa de aluno. E clicando em salvar, o empréstimo vai ser realizado. Podemos observar ele aqui na tela de pesquisar empréstimo. Agora temos 2 empréstimos daquele livro para o aluno Juan Felipe. Esta opção aqui do menu é a tela de pesquisar bibliotecário, então aqui todos os bibliotecários são listados. Posso então filtrar essa busca por nome, CPF e e-mail. Estou filtrando, por exemplo, por nome, colocando Felipe, para mostrar apenas os bibliotecários que possuem Felipe no nome. A mesma coisa acontece para buscar por CPF, filtrar por CPF ou por e-mail. Tenho aqui algumas opções que podem ser aplicadas sobre um bibliotecário. Então posso selecionar aqui um bibliotecário qualquer, clicar em informações, e é possível ver as informações daquele bibliotecário. Posso clicar em voltar e selecionar novamente esse bibliotecário aqui, vou clicar em editar e agora eu posso realizar a edição dos dados. Posso trocar aqui, por exemplo, o e-mail do bibliotecário. Posso trocar também então o telefone, entre outras informações. Clico aqui em salvar e o bibliotecário vai ser atualizado no banco. Podemos ver aqui
E o e-mail daquele bibliotecário agora é Felipe Almeida 703 e seu telefone é composto por vários sets. Também tenho aqui a opção de excluir um bibliotecário. Vou selecionar um bibliotecário aqui qualquer, clico em excluir. Ele vai perguntar se eu desejo realmente excluir o bibliotecário e clicando em sim, ele será excluído aqui do banco e também da listagem. A sétima opção aqui do menu é para realizar empréstimo. Então é aquela mesma tela que é exibida quando um livro é selecionado e clicado em alugar livro, ou quando estamos aqui na tela de aluno, selecionamos um aluno e clicamos em alugar livro. Então aqui eu devo preencher as informações do aluno, no caso a matrícula. Selecionar aqui a matrícula de um aluno, clicar em selecionar. Se o aluno não estiver, se não existir um aluno com essa matrícula, ele vai mostrar essa mensagem, aluno não encontrado. Então, eu iria agora colocar um aluno que realmente está cadastrado no banco, com essa matrícula, no caso é o aluno Juan Felipe. Irei selecionar o livro, então digito o ISBN do livro. Se eu digitar um ISBN inválido, não está cadastrado, ele vai mostrar novamente a mensagem, livro não encontrado. E como acontece com o aluno. E agora irei colocar de um ISBN inválido. Então aqui é exibido o título do livro, quantidade disponível, data do empréstimo, que é a data de hoje, a data de evolução, 15 dias à frente, clicando em salvar, o empréstimo vai ser realizado para o aluno. Agora que o empréstimo foi realizado, podemos vir aqui na tela de pesquisar empréstimos e listar todos os empréstimos que foram realizados. Então aqui temos informações como o ID do empréstimo, a matrícula do aluno, nome do aluno, título do livro, a data do empréstimo, se ele foi renovado. Então, para exibir essas informações aqui, utilizamos Davi, que foi criado no banco de dados. Então, aqui eu posso filtrar a busca por matrícula. Eu irei aqui a matrícula de um dos alunos aqui que possui empréstimo. Ele irá filtrar. Eu também posso filtrar aqui a busca pelo nome do aluno ou pelo título do livro. No caso aqui, posso realizar essa filtragem também. Também tenho aqui algumas opções na parte de baixo, que nem as outras telas de pesquisa. A primeira aqui eu posso verificar informações do empréstimo. Então eu clico aqui sobre o empréstimo, clico em informações. E é exibido aqui a matrícula, o nome do aluno, o título e o ISBN do livro, a imagem do livro também, a data que o empréstimo se realizou, a data limite de devolução, se ele foi renovado e se ele foi encerrado. Então, aqui a segunda opção eu posso renovar um empréstimo. Então clico aqui sobre o empréstimo e clicando em renovar, vai mostrar a mensagem empréstimo renovado. Podemos ver agora aqui que a flag renovado está como sim. E clicando aqui nas informações do empréstimo, podemos ver que a data de devolução aumentou em 7 dias. Então era 21/2 e agora é 28/2. Como o livro de empréstimo já foi renovado, o livro não pode mais, o empréstimo não pode mais ser renovado, pois o limite é uma renovação. Clicando aqui em renovar novamente, o livro, a mensagem que o livro não pode mais ser renovado. Posso também então agora clicar em realizar a devolução. Quando isso acontecer, o livro vai ser devolvido e aquele empréstimo vai ser encerrado. Quando essa ação também é executada, a trigger vai ser disparada lá no banco de dados e a quantidade de livros alugados por esse aluno vai diminuir e a quantidade de livros disponíveis nesse empréstimo, que estava nesse empréstimo, vai aumentar. Então aqui para esse caso aqui, temos esse livro aqui, Alchemy Technology. Podemos ver aqui que ele tem
13 unidades disponíveis. E o aluno Juan Felipe, com a matrícula 05, possui um livro alugado. Então vou clicar aqui sobre o empréstimo, clicar em realizar a devolução. Vai mostrar a mensagem que o livro foi devolvido. Clicando aqui nas informações, podemos ver que ele foi encerrado e a data da devolução foi alterada para a data de hoje. Clicando aqui em voltar novamente, podemos observar que o livro agora, Alchemy Technology, tem 14 unidades disponíveis, já que aquele foi devolvido, e que o aluno Juan Felipe com matrícula 05 não possui nenhum livro alugado atualmente. Também temos aqui a opção de excluir empréstimo. Posso selecionar aqui empréstimo, clicando aqui em excluir. Ele vai perguntar se eu desejo realmente excluir o empréstimo e clicando em sim, o empréstimo será excluído. Quando isso ocorre, no caso aqui eu tinha um empréstimo que não havia sido encerrado, que era o empréstimo do Juan Felipe com matrícula 12345. A quantidade daquele livro, que seria o livro 2, vai ser incrementada, quantidade disponível. Então eu só tinha 12 disponíveis, agora eu tenho 13. Justamente não tem os 14 porque tem um empréstimo nesse livro aqui, que está aqui. E o aluno Juan Felipe agora ele só possui um livro alugado. Então essas são as opções aqui da tela de pesquisar empréstimo. Por fim, aqui nós temos a última opção da tela de bibliotecário. Ele pode visualizar o histórico de um aluno. Então aqui ele digita a matrícula do aluno, clica em pesquisar, irá exibir aqui o nome do aluno e o histórico de empréstimo desse aluno. No caso aqui eu tenho com a Felipe aqui, ele tem um empréstimo, livro 2, realizado no dia 6, não foi encerrado ainda e a data limite de devolução é no dia 21. E na tela do bibliotecário também tem a opção de editar o perfil do bibliotecário que foi logado. Clico aqui sobre a imagem do perfil, posso verificar minhas informações e também posso editar alguma delas. Okay. Nome ou data de nascimento é outra coisa. Clicando em salvar, o perfil vai ser atualizado. Aqui novamente podemos ver aqui as novas informações do usuário. Clicando aqui em sair, agora podemos logar como usuário aluno. Clicando aqui em entrar. Temos aqui as opções na tela de home da conta do tipo aluno. Aqui temos menos opções do que são exibidas na tela home do bibliotecário. Aqui a primeira opção é para pesquisar livro. Então eu posso, exatamente como a tela do bibliotecário, listar os livros que estão na biblioteca e verificar então as informações dele, como título, autor, ISBN, idade e a quantidade disponível. Filtrar por título, autor e ISBN, como na tela do bibliotecário. Posso verificar as informações clicando sobre um livro, clicando aqui na opção de informações. E posso também alugar um livro aqui. Tá? Já vou vir com as informações preenchidas da matrícula e do nome, e não posso alterar. Aqui eu estou apenas na conta desse usuário aluno. Então só posso realizar empréstimos para esse aluno aqui. Então as informações do livro vieram preenchidas. Tenho aqui a data do empréstimo, a data da devolução e clicando em salvar,
o empréstimo vai ser realizado para esse aluno. Agora eu vim aqui em empréstimos e tenho aqui os empréstimos desse aluno. No caso aqui, o último empréstimo que foi realizado foi o último que é listado aqui nessa tabela. Aqui. A segunda opção aqui é justamente para realizar o empréstimo. Eu já venho com as informações de matrícula e nome preenchidas. Posso selecionar o livro digitando o ISBN dele. E aqui também eu tenho uma outra opção que eu posso clicar aqui em selecionar e escolher o livro. Ele vai mostrar aqui a tela de pesquisar livro. Posso clicar no livro. Por exemplo, aqui 2. Clicar em alugar, para preencher as informações e clicando em salvar, o novo empréstimo vai ser realizado. Vindo aqui em meus empréstimos, eu tenho listado aqui os empréstimos apenas daquele aluno. Eu tenho aqui 3 empréstimos que foram realizados. Posso selecionar um dos empréstimos, clicar aqui em informações. Então posso verificar aqui a matrícula, nome do aluno, título do livro, ISBN, data do empréstimo, a data que ele foi devolvido, já que esse empréstimo aqui já foi encerrado, e a imagem. Posso também aqui filtrar a busca pelo título do livro. Tá aqui apenas o livro 2. Selecionando aqui um livro, posso também renovar o empréstimo. Selecionando aqui esse empréstimo, clicando aqui em renovar, o empréstimo será renovado por mais 7 dias. Clicando aqui em renovar. Data de devolução agora que antes era 22/2, agora é 1/3. Clicando aqui em voltar, também tenho a opção aqui de visualizar o histórico. Então aqui eu já venho com a informação da matrícula do aluno que está logado, seu nome, e tenho o histórico de empréstimos que foi realizado por aquele aluno. O ID, título do livro, a data do empréstimo, data de devolução, se o empréstimo já foi renovado ou não, e se o empréstimo foi encerrado ou não. Então no caso aqui também, para exibir as informações dessa tabela, nós utilizamos uma view que foi criada no banco de dados. Clicando aqui em voltar, assim como o usuário bibliotecário, o usuário de uma conta aluno também pode alterar suas informações. Vou mudar o nome, por exemplo, alterar aqui a data de nascimento. E posso aqui clicar em salvar. E as informações vão ser atualizadas. Agora podemos ir aqui na tela e observar informações que foram atualizadas daquele aluno. Podemos clicar aqui em sair para realizar logout e voltar para a tela de login. Essa foi a nossa apresentação da disciplina de Fundamento de Banco de Dados, e sistema que desenvolvemos para o gerenciamento de uma biblioteca. Obrigado pela atenção.